anterior, nós compartilhamos nossos projetos em desenhos. Idealizamos primeiro como seria a nossa criação, em qual espaço ela iria ficar. E hoje, olhem só, temos um modelo que vai ser nossa base para a criação prática. Por quê? Porque sempre que a gente projeta, a gente vai partir de uma ideia, mas depois a gente precisa saber se aquela ideia consegue ficar de pé. E para isso que a gente usa o modelo. O modelo é uma antecipação do objeto real. É muito melhor você errar quando você está trabalhando em escala do que quando você está trabalhando direto no seu projeto. E também tem outra coisa, que é o seguinte: o material tem determinadas medidas, então pode ser que a gente tenha que fazer algumas adaptações relacionadas a essas medidas. Quais são as medidas que a gente vai usar, Dani? Então, a gente pode escolher, na verdade, qualquer medida, mas como a gente está aqui num processo pedagógico, que a gente quer facilitar um pouco a nossa vida e a vida dos alunos, a gente fez uma modulação. A gente vai escolher algumas medidas para que a gente trabalhe em cima dessas medidas. E elas são módulos de 10 em 10 centímetros, então 10, 20 e 30 centímetros. E a partir dessa medida a gente ainda vai ter uma pequena redução por conta da serra, tá? Tudo isso a gente aprofunda melhor depois, mas a gente vai trabalhar a partir dessas 3 medidas. Eu mesmo vou ter que revisar o meu projeto agora. Eu tinha feito uma medida de 6 centímetros de altura que eu vou ter que mudar ela para 10 centímetros de altura, por exemplo. Funciona mais ou menos assim. Esse é o material que a gente vai utilizar para construir as nossas caixas ou os nossos objetos. Ele, como vocês podem perceber, tem uma direção, que é a direção do veio da madeira. E ele vem no formato de um painel, como se fosse mais ou menos esse aqui, ó. E a gente vai cortar esse painel em tiras. A tira pode ser de 10, a tira pode ser de 20, ou a tira pode ser de 30. O comprimento pode ser maior. Agora, a largura tem que ser dentro dessas medidas. Como o Daniel falou, não é exatamente 30, não é exatamente 20, e não é exatamente 10. Por quê? Porque quando a serra passa, ela corta, tirando um pouquinho de material. Então, é 5 milímetros menor. Mas, por enquanto, isso não é importante. O importante é vocês projetarem com essas medidas: 10, 20 ou 30. Esse aqui foi o projeto que eu fiz no vídeo passado. Ele tem aproximadamente 40 de altura por 30. E a profundidade, ela vai ter que seguir a modulação que a gente apresentou para vocês. No meu caso, eu vou utilizar uma profundidade de 30. De novo, não é exatamente 30, porque tem a espessura de corte, mas eu vou considerar como 30. Então, o meu objeto, ele vai ficar com 30 de profundidade, 30 de largura, por 40 de altura. Eu não preciso fazer nenhuma grande mudança aqui, porque ele já está dentro da modulação. Caso você tenha projetado com uma medida diferente, você vai ter que ajustar sua medida. Pense que ajustar a medida é uma oportunidade para uma nova ideia de projeto, para você fazer alguma coisa e usar a criatividade a favor do seu projeto. Se vocês lembrarem da nossa última conversa, eu comecei a fazer um bate-papo com vocês sobre escala. Aqui a gente tem 3 réguas com 3 escalas diferentes. 1 para 4, 1 para 3, 1 para 5. E agora a gente vai começar a fazer o nosso modelo. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente começa a fazer o modelo é na espessura do material que a gente vai utilizar para o modelo. O material que a gente vai utilizar é esse aqui, que a gente chama de papel pluma. Ele é como se fosse um papelão e que ele tem uma espessura. Aqui no caso, uma espessura de 5 milímetros. Lembre-se, a trena a gente usa para medir os nossos objetos e o escalímetro a gente usa para desenhar. Como o modelo está em escala reduzida, a gente vai usar o escalímetro. O escalímetro que a gente vai utilizar é 1 para 3. Por quê? Porque o material que a gente vai utilizar tem 15 milímetros ou 1,5. 1,5 1,5. Então eu vou simular a tira de compensado nessa escala. Lembrando que minha profundidade é 30.
vou extrair muito do estilete, só o suficiente para fazer o corte. Ok. Eu cortei a tira que eu vou utilizar para fazer meu modelo em escala reduzida. Mas tem uma coisa que eu não contei para vocês, que é como a peça se encontra para você fazer a sua caixa. Por quê? Quando você une a caixa, o material tem espessura, então ele pode se unir assim ou assim. Se eu definir que a altura é 40 centímetros, a peça de cima ela pode se apoiar por cima ou pelo lado. Se apoiar pelo lado, a medida final é 40. Se apoiar por cima, você vai ter que tirar 2 espessuras do material, que é do jeito que eu vou fazer. Eu vou começar pela parte de cima, que está fácil. Então, 30, estou marcando 30, que está na régua da 3, está aqui. São 2 peças, né? A de cima e a de baixo. Voltando ao projeto, a minha altura é de 40. No entanto, como vocês podem perceber aqui, um apoia sobre o outro, então a peça interna não tem exatamente 40. Ela tem 40 menos 2 espessuras. Eu vou marcar usando o próprio material. Primeiro eu marco 40. Eu vou tirar a espessura. Agora eu vou unir essas peças. Para que a gente simule o parafuso que a gente vai utilizar na marcenaria, eu vou utilizar alfinetes. Cuidado com a mão. Por último, eu vou escrever as medidas na peça. Eu vou escrever a medida da peça, não da medida final. Aqui, se lembra, a medida final é 40, mas eu tive que tirar 2 vezes a espessura para chegar na medida de projeto. Posso medir. Isso aqui, né? Fazer uma peça. Tem que pôr um fundinho aí. Então o que aconteceu aqui, né? Eu senti que ele vai precisar de uma estrutura. Então eu vou fazer um reforço e eu vou utilizar a própria peça para reforçar ela, fazendo um fechamento aqui. Para isso eu vou tirar a medida dessa aresta para essa aresta e cortar uma peça. Para mim, não me incomoda que ela fique um respiro, eu acho até bonito aqui. Então ela não vai chegar até o final. O importante é que eu vou utilizar o tamanho da peça. Então eu vou tirar a medida. 27. Só falta o pé, né? Mas isso a gente pensa mais pra frente um pouco. Vou tirar a última medida aqui, né? 27. Olha só que legal. A partir desse modelo, eu já tenho todas as medidas de corte que eu preciso.
Posso até contar quantos parafusos eu vou precisar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 parafusos para fazer essa caixa. Agora é com vocês. No vídeo anterior, eu desenhei meu projeto modelo, uma caixa. Mas vamos adaptar as medidas do modelo para a realidade. Eu projetei 15 centímetros de altura, mas agora vou criar com 20 centímetros de altura. Por que dessa adaptação? Porque na régua teremos as medidas 10, 20 e 30. Então, resolvi desenhar novamente. Olhem só o desenho passado. Agora, vou redesenhar em uma escala de 1:3. Prontinho! Agora eu vou fazer o acabamento. Se eu não fizer, as flores podem cair e eu não vou alcançar o meu objetivo, que é a segurança do objeto. Além disso, o fundo evitará que a caixa fique flexível e a deixará estável. Então, a altura é 20 centímetros, porém precisei fazer 22, porque ao fazer o acabamento deixei um espaço para a água do vaso de flores vazar, se for necessário, evitando assim que a caixa fique com muita água e transborde. Então, deixei esse espaço. Entenderam? Tcharam! Agora eu vou escrever as medidas na peça. Vamos lá! 22 centímetros, 25. As laterais têm a mesma medida, 22 centímetros. Na base, nós também temos 22 centímetros. E lembram que a gente tem os
pontos de fixação durante a montagem. Eu utilizei 12. Eu pensei um pouco melhor sobre o meu projeto e vou fazer algumas mudanças. Como a gente definiu agora que a gente tem a medida de 10, 20 e 30, tem uma medida bem importante aqui no meu projeto, que é a medida de 30, porque ela é essa peça que vem aqui por dentro, o meu fundo, tá? Eu vou diminuir um pouco essa medida, vou passar de 50 para 40, achei que ela ficou muito grande. Eu ia fazer duas caixinhas com a mesma altura, eu vou mudar, eu vou fazer uma caixinha com 10 de altura, então eu vou fazer ela com 10 e vou fazer uma outra caixinha com 20 de altura. Então vou fazer duas caixas. Vai ter um pequeno detalhe aqui no meu projeto, que é a forma que a minha lateral encontra com o fundo. Que eu vou fazer o meu fundo um pouquinho rebaixado para que eu consiga encaixar o outro aqui. Tá? Então isso também é uma outra pequena mudança que eu decidi fazer. Então eu vou redesenhar agora com as minhas medidas, tá? Eu vou fazer essa caixinha. Ela tem 10 por 1, 2, 3, 4, 40. Meu fundo um pouquinho rebaixado. E vou fazer uma outra caixinha que vai encaixar aqui embaixo dessa com 20, também com esse fundinho rebaixado. Eu vou cortar o meu modelo, tá? Para fazer o modelo, eu vou usar a escala também de 1 para 3. Primeira, vou cortar as peças que vão ser os meus fundos. Então, a gente já tem essa tira que tá com o 30, e ela vai precisar ter, são duas peças de 40. Então, vou marcar aqui, ó, no 40, e vou marcar de novo mais 40, e assim eu tenho duas peças para fazer minhas duas bases. E vou pegar agora uma peça de 20, deixa eu ver se ela já tem 20, legal. E vou fazer então as minhas laterais. A lateral menor, ela tem 30 de comprimento. Aqui, ó, eu vou ter 30. Percebi aqui que eu fiz um corte sem considerar a espessura. Então, eu vou ainda reduzir. Eu tinha cortado essa peça com 40. Como eu quero a medida final de 40, eu ainda vou reduzir aqui ela 2 vezes essa espessura, tá? Legal. Agora eu tenho, somando as duas peças, eu tenho 40. E agora eu vou cortar duas laterais maiores com 40. Então agora eu vou fazer o processo de montagem aqui. Para simular essa pequena diferença que eu falei, vou deixar um dentinho aqui, ó. Essa montagem a gente percebe também que tem que fixar a peça aqui, né? Que na marcenaria a gente também vai precisar fixar essa peça. Eu estou usando minha mão para deixar bem firme aqui. Na marcenaria a gente usa uma ferramenta para isso. Bom, ó, primeira caixinha aqui está pronta. Tem esse detalhe aqui, né? Que ficou esse dentinho aqui para fora, que vai servir para encaixar a outra. Aí eu já tenho a base da outra, então agora eu vou cortar as laterais dela. Eu vou precisar de uma peça com 10. Então eu vou fazer uma outra pecinha aqui, ó.
eu vou precisar de um comprimento de 40 e um comprimento de 30. A altura da caixa é um pouco mais baixo que essa aqui eu fiz com 20, essa eu vou fazer com 10. Então eu vou cortar duas pecinhas de 10 aqui, ó. Essa peça aqui, com uma pequena diferença. A ideia é que uma possa encaixar na outra, seja a menor por cima ou a maior por cima, tanto faz. Eu gostei também da ideia do pezinho que o Alex e a Júlia fizeram, então depois eu vou pensar com calma um pezinho aqui, alguma coisa que eu consiga levantar um pouco essa caixinha do chão, que eu acho que ela vai ficar legal. Mas por enquanto é isso. Agora é com vocês. Projetem e realizem. Atentem para as medidas. Lembrem-se, 10, 20 e 30 são as principais dimensões. Bem, agora é a hora de vocês montarem e construírem os seus modelos. O que vocês têm que pensar? Que medidas vocês vão precisar ajustar? Lembrem-se que a gente tem 3 medidas que a gente vai utilizar nas tiras: 10, 20 ou 30. A partir daí, ajuste seu desenho. Depois, você vai construir o seu modelo e você vai anotar numa tabela todas as medidas das suas peças. É isso aí. Bora? É isso aí, pessoal. Até a próxima.